Atenção, gostaria que você viesse, porque você que me acompanha há tempo, nós já estamos aqui há 1 ano e 2 meses no Balanço Geral, eu acho que esse foi um dos casos que mais chamaram a atenção que nós mostramos aqui no Balanço Geral. Então eu gostaria que você parasse, porque a gente tem novidade. Pode abrir a tela. Que é o caso Ana Paula. Atenção, esse caso ainda tem muito a dar que falar. Tem muito, né? A ser comentado e a ser esclarecido. Mas, a cada dia, cada tempo, surgem novas provas. Nós estamos falando do caso da Ana Paula Campestrini, a mulher de 39 anos que, segundo a polícia, foi morta a mando do ex-marido, o Wagner Organauskas, lembra? Ele era presidente de um dos clubes tradicionais aqui de Curitiba, o Morgenal. Foi afastado depois. Segundo as investigações, ele contratou o amigo, que era diretor... Aqui os dois. Deixa eu vir pro lado de cá, pode abrir a 3. Que era diretor do mesmo clube, o Marcos Antônio Ramon. Teria sido contratado para atirar na Ana Paula. O crime foi no dia 22 de junho, quando ela chegava em casa de carro no bairro Santa Cândida, aqui em Curitiba. A vítima levou 14 tiros. Foram 14 tiros, isso mesmo, sem chance de defesa. A vida teria custado, sabe quanto, da Ana Paula Campestrini? R$38 mil. Aí você pode até perguntar: ô Jaffa, e aí, qual é a novidade? Tudo isso eu já vi, é um caso denunciado pelo Ministério Público. Bom, o negócio é o seguinte, seria uma grande confissão. E o grande mentor dessa trama, o marido que não suportava a felicidade da ex-mulher, que assumiu a homossexualidade, um acusado que dizia ser religioso, mas que cometeu um grande pecado. Sabe por quê? Confiou na tecnologia. Você vai entender por quê. O 5º mandamento, não matarás. Religiosa ou não, qualquer pessoa sabe que tirar a vida de outra é algo terrível, cruel e injustificável. Quando a vítima também era do convívio, isso fica ainda mais imperdoável. E você se pergunta, por que afinal falar de um dos 10 mandamentos? Porque foi por meio dele que mais uma prova surgiu no processo que investiga a morte de Ana Paula Campestrini há quase 3 meses. A RIC Record TV teve acesso ao laudo do celular de Wagner Organauskas, ex-marido e apontado pela polícia como mentor do assassinato dela. São várias mensagens trocadas entre ele e Marcos Antônio Ramon sobre transações financeiras, compra de imóveis e motocicletas, que durante as investigações, segundo a polícia, era uma forma de Wagner pagar pela morte de Ana Paula. O laudo mostra também que um dia depois do assassinato da ex-mulher, Wagner Organauskas já pensava em uma forma de contar o que tinha acontecido, mas queria fazer isso para um padre, já que nenhuma confissão poderia sair de dentro do confessionário. Entre as buscas, palavras como sacramento da confissão, confissão de furto, roubo e homicídio e confissão de quebra do 5º mandamento da Bíblia: não matarás. É isso mesmo, Wagner Organauskas quis contar para um padre o que teria feito, mas até agora nega para a polícia. O senhor contratou alguém para matar a sua ex-mulher? Não, nunca. O senhor insinuou que seria um problema ter ela na sua vida ou qualquer coisa que desse a entender que o senhor gostaria da morte dela? Nunca. Não? Não. Tá. O senhor conversou alguma vez com alguém e também especificamente com o Marcos Antônio Ramon sobre a morte ou algum mal para Ana Paula? Não. Ao que parece, Organauskas também quebra outro mandamento, o 8º, não levantar falso testemunho. A defesa do advogado tentou por mais de uma vez justificar que não existem provas de que ele encomendou a morte da ex-mulher. E todas as vezes, o Ministério Público foi contra e a Justiça o mantém preso.
Resta saber se ele vai continuar quebrando os mandamentos que ele mesmo, se passando por cristão e defensor dos bons costumes, sempre disse defender. Eu vi uma mensagem que ele mandou para ela, falando que ele sempre iria ensinar os filhos dele que homossexualismo era coisa de gente retardada. E na rede social dele, sempre tinha alguma publicação homofóbica, transfóbica. Ele era contra o feminismo também. Você acredita que a execução da sua companheira pode ter sido por um ataque homofóbico, por uma provável disputa da guarda que ela teria, por dinheiro? Como você vê? Eu acho que foi tudo isso. Bom, você viu aí a reportagem do William Bittar, né, trazendo novidades sobre esse caso. Quer dizer, um homem que se dizia religioso, né, que cumpria os mandamentos, mas que no momento que decidiu tirar, né, que ele teria decidido tirar a vida da ex-mulher, começa a articular um plano. E aí é o seguinte, o antes e o depois, né, doutora Márcia? Ele tem todo um planejamento, né? E aí depois ele fica preocupado talvez com a consciência dele, por isso a ideia de se resolver com Deus, né? Porque se confessar os pecados a Deus, Deus pode perdoá-lo, mas aqui a nossa justiça continua a mesma, né? O fato dele pedir perdão para Deus resolve o problema dele com Deus, não resolve o problema dele com a justiça aqui. E, de fato, cada vez que se mexe mais um pouquinho, se encontra mais uma prova contra ele da ligação entre eles, entre as conversas que tiveram e da intenção dele de efetivamente eliminar a ex-esposa por vários motivos. Por não conseguir vê-la feliz? Sim, por não conseguir vê-la feliz. Porque ela optou por uma vida diferente da dele, aquela ideia da reguinha, né? Vamos colocar as pessoas na reguinha que a gente escolheu. E porque, efetivamente, isso seria um prejuízo financeiro para ele. Então, seria mais barato pagar para alguém matar a própria esposa. Então, é isso que acaba se desenhando nesse momento, né, Jasso? Pois é, e aí tem outro detalhe, né, doutora Márcia, que às vezes, como cristão, acho que ele deve ter se esquecido que como cristão, né, a Bíblia fala num outro julgamento que vai, inclusive, colocar em xeque tudo aquilo que você fez aqui durante a sua passagem. Não é verdade? Os cristãos acreditam nisso, que haverá esse dia, de que haverá esse dia, e que aí tudo aquilo que foi cometido, que foi feito aqui na Terra, nesse plano terrestre, vai ser levado em conta para o plano espiritual. Então, não foi levado nem as questões das leis que nós temos no nosso dia a dia, no nosso país, na nossa cidade, enfim, né? Nem como advogado foi levado em consideração as questões éticas, morais, né? Tudo isso foi deixado de lado. Quando o ego imagina-se por quê? Por uma vaidade. Quando o ego é mais forte, né? O ego é mais forte que tudo isso. Então, você acha inatingível, né? Acha que pode se fazer um plano tão articulado que se safe das situações, mas, infelizmente, não só não existe crime perfeito, como, neste caso, exatamente pelo excesso de articulação, há um excesso de provas, né? Pois é, eu fico impressionado cada vez que eu vejo reportagens como essa, casos como esse, situações como essa, doutora Márcia. É que você imagina assim, são pessoas conhecedoras da lei, né? Será que em algum momento a pessoa se acha que, pelo fato dela ser conhecedora da lei, né, ela vai conseguir escapar de uma situação como essa? Tem mais, doutora Márcia. Eu fico pensando assim, hoje qualquer canto da nossa cidade tem uma câmera. Qualquer canto da nossa cidade tem uma câmera, tem um circuito que registra tudo. Em algum momento a casa cai. Ah, já, em mas algum momento a vaidade casa cai. cega, a vaidade cega. A pessoa é vaidosa o suficiente, tem um ego suficiente, ele acha que está em um outro hemisfério. Então, isso cega para os fatos óbvios, que exatamente isso, nessa articulação fantástica do plano perfeito, se deixou rastros em muitos momentos, né? E olha, é impressionante até se a gente parar para pensar um pouquinho, e você que acompanha aqui o Balanço Geral, eu digo que a gente vai contando as histórias, os capítulos que vão surgindo das histórias, dos casos. E aí, quando chegou para a gente a informação, doutora Márcia, olha, um crime no bairro Alto,
Santa Cândida, né? No Santa Cândida. Santa Cândida. Né? Um crime e tal, vamos checar, vamos apurar. Né? Aí o Thiago Silva, se mandou aqui da RIC Record TV e foi para lá para acompanhar. Será que seria um assalto? Né? Será que seria uma tentativa de assalto? Aí, não, tá mais com cara de execução mesmo. E aí começou-se a levantar as informações. Esta imagem foi fundamental. Aí começaram a surgir. E vão surgindo fatos, vão surgindo imagens, vão surgindo conversas, vão surgindo áudios. E aí se chegou onde nós chegamos. A situação que a gente sempre fala aqui, quando a gente tem uma situação de homicídio, execução, enfim, a gente quer saber o que essa pessoa, a vítima, fez nas horas anteriores, nos dias anteriores. E neste caso, ela tinha vindo do clube, chamada pelo seu algoz, né? Para que fosse receber uma carteirinha para poder estar presente na vida dos filhos. Então, aí já se suscita aquele momento, mas espera um pouquinho, essa pessoa aparentemente da moto veio acompanhando ela de algum momento. E aí se pegam as imagens saindo já do clube e aí começa pega aquele pedacinho do novelo, né? E aí ele vai se desmanchando toda essa trama, né? Excesso de planejamento, doutora Márcia. A senhora sabe que eu não tinha pensado nisso, mas veja bem, nós já trouxemos aqui a informação de que começaram a planejar isso há tempo, né? Sim. Pega-se um dinheiro daqui, né? Aí tinha aquela história do dinheiro. O dinheiro foi depositado na conta do clube. Errei, não era. Exatamente. Aí o pessoal do clube fala assim, ô, doutor Wagner, então devolver pro senhor. tem um dinheiro aqui. Pois é, eu depositei errado. Mas aí foi o seguinte, faz o seguinte, pega esse dinheiro e deposita da conta do Marcos. Já que tá aí, era para um ou foi pro outro? Né? Aí você começa a ligar as pontas. A ideia de fazer as cortinas, né? E nessas camadas todas, aumentou-se os rastros, né? Pois é, e aí que tá me lembrando aqui também, são tantas histórias que a gente conta aqui, né? E aí a gente vai se ajudando aqui e o meu diretor aqui, o Sr. Rubens, está ajudando a lembrar também. Que naquele dia do crime, né? Quando a Ana? A Ana chegou. Não, a Luana chegou? Quando a Luana chegou? Quando a esposa dela chegou. Quando a esposa chegou. Quando a Luana chegou, a senhora lembra a primeira frase dela? Lembra o que ela falou? A primeira frase dela? Ela tinha certeza que tinha que ser o ex-marido. Quer ver, A primeira coisa, nós fomos para conferir, atenção, que a gente foi para conferir um crime. Podia ser um assalto, podia ser uma execução, enfim. Alguém morreu. Tem áudio aí para mim, só para a gente relembrar esse momento triste. Esse momento triste. Eu não me lembro se foi nesse momento que ela teria dito. Aí, ó. Mas foi logo que ela começou a conversar com a polícia também, isso, né? Quando ela começou... Doutora Tatiana tá ali, ó. Olha, foi uma cena realmente muito triste, viu? Isso não, pelo amor de Deus. Alguém ajuda ela. Nesse momento, a Ana Paula estava caída do lado do banco do passageiro. Exato. Né? Não se sabe se ainda respirava, porque uma testemunha que eu conversei, inclusive, quando eu tive lá, ela disse assim, eu vi o momento e olhei, ela ainda respirava, mas foi questão de pouco tempo. Aí nesse momento a polícia já está lá, o IML já está lá, então já tem um lapsozinho temporal, né? Mas foi nessa ocasião que a Luana disse, né? A polícia foi ele, se referindo ao Wagner Organauskas. Bom, agora surgiu esse novo fato aí, doutora Márcia. As circunstâncias também que se questionam nesse momento havia alguém que tivesse interesse na morte da pessoa? E nesse momento, então, afloram as coisas. Mas nós temos esse momento que eu acho muito dramático, para mim é meio complicado, até porque conhecemos a Luanda aqui, né? Então, é complicado isso tudo, esse momento de terror, né? Que ela ainda diz, ajuda ela.
como se fosse possível nesse momento, né? Infelizmente, não é. Mas daí em diante começam a se colher informações nesse sentido. De onde ela estava vindo? Sabe o que ela fez hoje? Alguém não gosta dela? E nesse momento já começam as respostas, o que se tem como uma investigação que ficou muito robusta, né? Porque com esses entremeios de planeja, passa dinheiro para cá, resolve, era para ter ido num dia, daí eles mesmos desmarcaram, né? Ele mesmo desmarcou, daí foi em outro, e depois questiona se ela foi ou não. Então, enfim, todo aquele momento em que essas comunicações todas, elas acabam funcionando para a investigação ficar robusta. A moto que sumiu, que depois apareceu, que foi encontrada picada e enterrada, né? Mas ainda com possibilidade de identificação, porque esconderam primeiro essa moto no galpão do próprio clube, foi possível emendar as coisas. Então, nesses momentos, você vê que esse excesso de planejamento acabou ajudando até a formar provas, né?